novamente com ele, com o verdadeiro evangelho. Né? Com as palavras de Deus, que são as palavras de Jesus, que é a palavra de cada apóstolo. De cada apóstolo. Tá? Tinha aí reformadores que odiavam Tiago, gente. Porque não entendeu o que o Tiago falou. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu mostro a minha fé pelas obras. Ele não confundiu nada. Ele disse certo, você tem fé, então você vai fazer as obras necessárias. Pode falar, Israel. Pastor, teve uma vez que eu tive uma cena dessa numa igreja lá onde eu moro, em Santa Catarina. O pastor, o genro dele também é pastor, né, da Assembleia. Ele é de Belém, uma coisa assim, igreja era. Esse dia eu fui nessa igreja fazer uma visita lá também. O rapaz estava pregando a palavra de Deus, tipo, o que vinha da Bíblia, sabe? E meio que ele sentiu que ele falou algo pesado da Bíblia, que os irmãos não iam gostar. Ele expulsou o genro dele, tirou ele da igreja, porque ele estava falando da Bíblia, sabe? Tipo, não sei explicar isso. Estava falando a Bíblia, pregando a palavra de Deus, falando que o que era certo, e o pastor expulsou ele por conta que ele estava falando uma coisa pesada, alguma coisa assim, que para ele, os irmãos não podem ouvir isso, que eles não vão gostar. A Bíblia manda falar a verdade, quer ouçam, quer deixam de ouvir. E aí? Isso não é privilégio dele não, Israel. Eu também já fui impedido de pregar em igreja por causa disso. Né? Eu já cheguei em igrejas e fiz assim, peraí, irmão, se você não entende é uma coisa, mas como é que a gente tira um mandamento e fica 9? Aí a Bíblia diz que se eu tirar um, aí o sábado faz parte dos 10 mandamentos, tirou o sábado, ficou 9, jogaram o domingo não é bíblico, o domingo não é de Deus, nem foi ordem de Deus. Primeiro que Deus deu essa ordem para que a pessoa pudesse realmente relaxar, descansar, ficar com a sua família, se divertir, não em bagunça, né? Se divertir, comer, passear, fazer o que for necessário junto com a sua família e glorificar o nome dele. Eu fiz uma pergunta para uma pessoa uma vez. Tudo bem, vocês dizem que o sábado foi anulado. Não se anula aquilo que Deus disse. Não se anula. Então eu falo sem medo de ser feliz. Se alguém está usando eles para anular o sábado, não é Deus. Se eles tentam mostrar na Bíblia, eu te provo que não é. Eles provam que está, e eu vou provar que não está. Tá certo? Eu prefiro o que Deus falou em Gênesis, o que Deus falou para Moisés lá no Decálogo, eu prefiro o que Deus falou através de Jesus, aquilo que os apóstolos falaram, do que qualquer um outro que veio depois deles. Então eu me firmo nisso. É assim, irmãos, pregar, esse rapaz que pregou lá, com certeza Deus deve ter direcionado ele para um outro caminho. Sabe qual é a minha satisfação? Pegar uma pessoa, preciso de vários, começou eu e a Celinha, pegar uma pessoa, você, meu querido, vem cá, a Bíblia é assim, a Bíblia é essa. Eu não fui chamado para salvar 1 milhão de pessoas, que o trabalho disso aí é de Jesus, não meu. Eu fui chamado para pregar o Evangelho, sem forçar nada, tá? Sem forçar nada, entendeu? Eu não me lembro se eu coloquei para vocês no grupo sobre a Trindade. Eu te provo de onde a Trindade veio. Eu te provo. Lá na história, eu vou lá atrás da história e te provo de onde ela veio. Tá? Eu sei quem é o Espírito Santo, ou o que é o Espírito Santo. Então eu vou falar assim, eu sei o que é o Espírito Santo. E sei o que ele não é. Eu sei quem é Jesus. E sei quem é Deus. Agora, o difícil é a gente tentar ensinar esse caminho para pessoas que já vieram com costumes lá de trás. É isso, e você tem que aceitar. Não, eu não tenho que aceitar, nenhum crente tem que aceitar. O que nós precisamos é isso. Mesmo que eu não aceite o que você fale, eu respeito. Agora, quando há esse tipo de expulsão, de exclusão, é porque não há respeito. É porque, eu vou te falar, o que o garoto falou, possivelmente era de Deus.
E a igreja hoje não quer o que é de Deus, ela quer o que satisfaz a eles. Tá? A maioria dos pastores tem medo de perder as suas ovelhas, só que as suas ovelhas não são suas, elas pertencem a Deus. E quem é de Deus ouve a voz de Deus. Tá? Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Infelizmente a igreja do século XXI caiu nessa desgraça de cantarola. Isso é uma desgraça. Eu não digo que não tem que ter, mas poxa, que essa desgraça dessas músicas sejam músicas que louvem a Deus e não a soberba humana. Que tem muita música que é uma desgraça nas igrejas. Meu Deus, o barulho, passou um carro aqui na rua. Passou um carro aqui agora, horrível. Tá? Então é isso. Pode falar. Desculpa atrapalhar. Tira uma dúvida também. Eu já escutei falar também assim, sobre essas questões de quinos. Algumas pessoas falaram assim, estava em um meio de umas pessoas estavam conversando sobre isso. Eles falaram o seguinte: tem hinos que, por exemplo, é cantado, mas não falam o nome de Deus, não é citado nada sobre Deus. Aí eles falaram que esses hinos são a mesma coisa, você está cantando música do mundo. Aí não sei se é verdade, como é que... Mas é verdade mesmo. Essas músicas, elas foram introduzidas... Eu vou dizer uma palavra que eu me esqueci onde está. Agora, acho que foi Paulo que falou, acho. Né? São coisas humanas, terrenas, diabólicas e animal. Pronto. É isso que isso representa. Porque nós não fomos chamados para nos aparecer, nós fomos chamados para mostrar Jesus. Então isso daí, se eu fui chamado para apresentar Jesus, eu não tenho que aparecer. Por que eu que tenho que parecer que estou cheio de poder? Por que eu tenho que dizer que eu estou cheio do Espírito Santo? Tão cheio, mas tão cheio que não querem nem a presença dele. Preferem a presença do orgulho, da soberba, do eu. Né? De tão cheio que está do Espírito Santo. Cansou dele, né? Acho que o cheio cansei dele. Então, todas essas coisas são um perigo no nosso meio. É muito perigoso. Então, eu gosto de uma música lá da Daniela e Cristina, que fala: Deus, tu és santo, santo Deus. Do começo ao fim, essa moça louva ao Senhor. A música é de adoração a Deus. Né? Maravilhoso, conselheiro, justo e santo, vitorioso. É do começo ao fim. Agora essa música que Jesus vai te devolver o que é teu. Amigão, se já tirou, se já era, esquece isso. Eu vou te falar coisas que acontecem no nosso meio que é abominável diante de Deus. E eu não sabia. Eu acerto as coisas, acho que eu estava falando para Elaine. Elaine, eu vou te falar agora porque eu não cuido de igreja. Porque eu descobri que eu cometi erros que eu não deveria ter cometido e vi que era abominação diante do meu Deus, então eu não aceito cuidar de igreja. Cuidar de igreja, pegar uma igreja, você vai cuidar. Não cuido. Eu ajudo. Porque há coisas que são abominação diante de Deus. Eu vou te falar uma coisa simples que é abominação diante de Deus. O casal se separa. Cada um vai para o seu lado, divorcia, fechou? Cada um casa. Ou só um casa com outra pessoa. Não deu certo, divorcia daquela e faz o quê? Volta para a primeira pessoa. Vocês sabiam que isso é abominação diante de Deus? Deus não aceita isso. Por mais que eu vá lá na frente, olha, Deus me devolveu novamente a minha ex. Não. Isso é uma contaminação terrível diante do Todo-Poderoso. Então são coisas, quando eu falo assim, que pena que eu nunca tive. Por que eu gosto de ensinar? Porque eu nunca tive quem me ensinasse. Nunca tive. Claro, tive a Deus, o Espírito Santo, mas não adianta, gente. Aprenda uma coisa, tem coisas que quem tem que fazer é você, não fica esperando Deus fazer, não. Não fica, não. Tá?
Não fica lá esperando por ele, que é você que tem que fazer, que vai dar ruim. Tá? É por isso que muita gente não sai do lugar. Né? Por isso que muita gente se trava em determinadas situações. Tá certo? Então não espere. Cuidado, porque aquilo que é para você fazer, vá e faça. Deus ajuda. Esforça-te, tenha bom ânimo, e eu serei contigo. É isso que ele disse para Josué e para cada um de nós. Né? Porque, gente, se a gente procurar entender quem é Deus de verdade, poxa, imagina, 1948, a nação de Israel torna-se uma nação reconhecida. 24 horas depois entra em guerra. Os caras não tinham arma, os caras não tinham metralhador, não tinha nada. 5 nações cercam os caras. Foi 24, 48 horas, agora não me lembro. Cercaram. Uma nação que não era nação, estava jogada pelo mundo, completamente despreparada. O que acontece? Guerra. Puxa, mas nem foram reconhecidos. A tinta não tinha nem secado. O que Deus faz por eles? Eles vencem. Gente, o que Deus tem com Israel é inimaginável. Quer dizer, dá para imaginar assim que está escrito na Bíblia. Eu não sei porque que os caras, os pastores, aí o pessoal não gosta de falar, fala que, não, Israel só você nada. Você não é nada, você só foi enxertado e acabou. Israel está lá. O que Deus tem com eles não tem comigo, com você. Tem porque nós fomos enxertados. Mas a situação com eles é um, comigo e com você é outra. Por isso que se você tentar entender a carta de Gálatas, você vai ver a mentira que dizem que Deus acabou com a lei. É mentira. Ali o conceito é outro. Né? Era judeu querendo obrigar gentil a virar judeu, era gentil tonto que não entendeu nada, achava que tinha que virar judeu e falou, vocês estão malucos? Não é nada disso. Judeu é judeu e é uma carga difícil que nós temos que levar. Nem a gente aguenta, vai passar para os outros. E vocês, deixa de ser besta, vocês não têm que ser judeu não, vocês têm Cristo, foram enxertados em nós, está tudo certo. Cada um fique na sua. É isso que está lá na carta de Gálatas. Acabou. O resto é balela. É texto sem contexto, criando pretexto, não buscando na história. É isso que está lá. É isso que está lá. Então o que nós temos que crer é em Cristo. Quando vocês começarem a olhar para o Jesus judeu, o que Jesus era? Judeu. Que mais? Jesus nunca estudou. Estudou, sim. Ele foi criado como uma criança judia, era levado no templo, tinha sacerdotes lá, tinha rabinos ensinando a ele. Sim, ele teve que viver a vida dele como um judeu comum. E ele, agora ele foi quebrando dogmas, ele foi quebrando preconceitos. É isso que Jesus foi fazendo. Ele nunca desfez de lei nenhuma, ele cumpriu toda a lei. Querem usar que ele pegou milho, né? Isso é pretexto, só isso. Ele não quebrou essa lei. O que ele andou quebrando foi tradição dos homens, e não a lei que o pai dele deu. As tradições dos homens ele quebrou. Por isso que quando ele fala de fariseu, e a gente fala mal de fariseu, isso aí não passa de um fariseu. Me chama de fariseu que eu vou fazer assim para vocês. Sou mesmo. Sabe por quê? Os fariseus, eles tinham uma bondade tremenda. Quando Jesus falou de fariseu, ele falou dos hipócritas, e não de toda a classe de fariseu. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mesmo porque Jesus era fariseu. Ele veio de uma escola farisaica. Sabe aquele Pai Nosso que nós aprendemos? Pois é, aquilo lá que ensinava eram os rabinos fariseus. Mas Jesus já era conhecida a oração do Pai Nosso, que foi criado pelos fariseus. Então tem que tomar cuidado. Era um povo, os fariseus tinham preocupação com o povo. Os fariseus ensinavam o povo pobre a ler.
Os pastores de hoje estão fazendo isso, os chamados apóstolos estão fazendo isso, os bambambam, não, tá nem aí. A maioria, né? Tem muito pastor aí, eu mesmo, os que raramente eu falo de nome, mas pastores que eu amo ouvir, não estou dizendo que eles são perfeitos. Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, Paul Washer, John Piper, John MacArthur e outros aí, tá? Paulo Júnior, tem o, meu Deus, agora eu esqueci o nome dele, é um senhor meio calvo, Lapela, não, como é que é? Agora eu esqueci o nome dele, gente muito sábio, mas quando você vai olhar esses homens aí, sabe onde eles vão buscar as raízes? No hebraico, na história dos hebreus, na história de Israel. Eles não são tolinhos que pegam um versículo, leu, não entendeu, vai falar qualquer asneira. O Espírito de Deus usou ele poder. Quem fala, geralmente quem fala que o Espírito de Deus usou alguém poderosamente, nunca nem leu a Bíblia. Não sabe nem o que está acontecendo. Tá certo? O pouco que eu conheço, quando eu percebo alguém pregando, que falou alguma coisa que não é tão certo assim, a primeira coisa que eu penso, ele não buscou isso na história, mas ele sabe o suficiente para ele, que até dá para ajudar alguém que está começando, sabe? Mas tem uns que falam numa arrogância tão grande, que você vê ele pegando a Bíblia e distorcendo. Tá? Por isso que eu fui lá no começo, a semente. Que semente? A mulher produz semente. Tá, mas e Deus? Aí quando você vai aprender lá com quem recebeu a palavra, para quem foi revelado, né? Que Deus, a gente tem costume de falar o quê? Que Deus deu a Torá para Moisés. Deus não deu nada, Deus revelou. A Torá é para a humanidade. Né? As instruções é para o ser humano, não é para Moisés. Não tem nada de Moisés ali, não. Pode falar, Israel. Professor, voltando ali naquele fariseus, os rabinos, tem uma dúvida. Aquele Nicodemos e tem aquele pessoal todo que seguia ele. Eles são a mesma coisa do que os ensinavam Jesus? Ou tem alguma diferença entre eles? O Nicodemos era uma pessoa excelente, amigão. Não, sim, mas aí os que seguiam eles não eram, né? Nem todos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor. Então até no nosso meio é assim. Tá? Mas em comparação, eles eram tipo, mais ou menos a mesma linha que ensinaram Jesus. Mesma linha. O que tem que ser entendido é que no tempo de Jesus, que ele foi crucificado, os sacerdotes que estavam ali, na verdade, eles não criam na ressurreição, eles não criam num monte de coisa. Eram homens que entraram lá através de corrupção. E eram saduceus. Entendeu? Era um outro tipo de linha, né? Outro tipo de segmento. É que conhecimento é uma coisa complicada. Você estuda medicina. Apesar de você estar estudando medicina, ou todos que estudam a mesma linha que você está estudando, todos falam a mesma coisa e agem da mesma forma? Não. Por isso, qual é o melhor médico de ortopédico? Caramba, mas todo médico que estudou ortopedia devia fazer. Pois não faz. É a mesma coisa. Tem médico que se acha Deus, não é isso? Eu pus um laudo na mesa do médico, o médico não leu o laudo e disse para mim, o que o senhor veio fazer aqui? O senhor não tem nada? Eu olhei para a cara dele, eu não tenho nada? Não, então o senhor vai começar a me explicar uma coisa. Aí comecei a falar com ele, me explica isso. Ele arregalou os olhos, pegou uma guia e me mandou para quem entende. Aí eu fiz lá no pessoal, esse médico aí faz parte dessa equipe, que se fizer, pode me mandar para o outro lado, que um cara desse eu não quero nem saber. Tá certo? E se eu não tivesse lido o laudo? E se eu não tivesse pesquisado aquilo que estava escrito naquele laudo? Doutor, eu não
que bom. Ia virar as costas. Isso é a Bíblia. A Bíblia é um laudo maravilhoso. De que a Bíblia diz para mim assim: você está em pecado, você precisa ser curado. Não é da enfermidade de corpo, não. Você precisa ser curado do seu pecado. E o que eu tenho que fazer? Aí o laudo diz assim: para você ser curado do seu pecado, você tem que se arrepender. Se arrependeu dos seus pecados? Me arrependi. Agora você precisa da medicação. Tá, qual é a minha medicação? Yeshua. Ah, mas você precisa de uma coisa agora, o quê? Vitamina. Ei, que vitamina que eu preciso? Do Espírito de Deus, de porções do Espírito de Deus, para derramar sobre você amor, para você continuar na jornada, para dar para você poder e autoridade, para você vencer as afrontas. Então nós precisamos dessa medicação, nós precisamos disso aí. É assim, se a gente conseguir olhar assim, a gente vai longe. Então o que eu vivo falando não é olhando para o erro dos pastores, dos apóstolos, é olhando para si. A única maneira é olhar para si. Olhe para você e você vai enxergar tudo que você precisa para você dentro das Escrituras. Tá bom? Salmo 22. Mais alguém? Alguma pergunta, Elaine? Não? Celinha? Israel? Uma pergunta, mas pode perguntar. Não é do contexto aquele que a gente está seguindo, né? Pode ir. Eu já estava vendo um vídeo, tava dois rapazes bem conceituados na sua área, né? De bastante conhecimento. Era um astrônomo e outro terraplanista. Alguma coisa assim, eu não sei a especialidade deles. Eles estavam falando sobre Jesus e sobre os outros planetas que tem. Aí eu não entendi direito, aí eu queria saber, eu falei, vou ter que dar pastor Luiz. O que Jesus tem a ver, Deus tem a ver com esses planetas afora que tem? O que o senhor quer dizer sobre isso? Mas Deus tem tudo a ver, Ele é o Criador. Agora o que a gente pode fazer é que depois do pecado do homem, o pecado do homem foi algo tão grave que afetou não somente a terra, mas também os céus. Você entendeu? A ligação que o homem tem com Deus é tamanha que o pecado do homem, a rebeldia do homem, a soberba do homem, o orgulho do homem querer ser aquilo que ele não foi criado para ser, criou um caos no universo. Agora eu, Luiz, né, como a nossa querida irmã Camila falava, esqueci de trazer água, com licença poética, eu falo assim, para mim, é simples. Deus criou o homem para habitar esse imenso universo. Ia começar aqui na Terra e parar lá para cima. Olha só, pensa assim. Quando Adão foi criado, o que tinha na Terra? Água, terra, mato, animal. O que tem hoje? Foguete. O que tem hoje? Uma câmera que faz a gente falar com você aí no Paraguai. Eu estou aqui no Jabaquara, a Elane está no Capão Redondo, a Celinha está lá no Mombaça e você no Paraguai. Aí eu estou gravando a minha imagem aqui, que depois eu vou jogar lá para o YouTube. Agora, graças a Deus, que Deus nos impediu de muita coisa e encobriu muita coisa por causa do nosso pecado. Graças a Deus. Tá? Porque senão a gente estaria fazendo mais porcaria do que já fazemos. Pode falar, Celinha. Tá dando 8 horas, você precisa da medicação. Não, tá, mas eu vou, mas eu quero que vocês façam uma discussão aí. Entre vocês, eu vou demorar no máximo 2 minutos, que eu preciso pingar um colírio no olho da minha mãe. Tá? É rapidinho, é uma gota só nos olhos dela. Êxodo, né? Que eu falei, 33. Samuel 22. Não, eu quero que vocês vão lá em Êxodo. Samuel 22. Salve. Não, eu quero que vocês me falem agora, Êxodo, do versículo 13, não, do 12, vocês se propõem aí quem vai ler, do 12 até o
até o 21, até o 20, não, até o 23, do 12 ao 23. Vê aí quem vai ler, se alguém vai ler tudo. Êxodo 33, do 13, do 12 até o 23. Vocês leiam e vão discutindo, já eu volto, tá? Quem vai ler? Posso ler? Pode ler e comecem, eu quero versículo por versículo. Mas eu gostaria que vocês fixassem os olhos, lessem pelo menos 3 vezes o versículo 13. Já volto. Pode ler em voz alta para ouvir aí. Tá bom. Vamos lá. 33? Isso. É do 12. É do 13. Posso ler? Pode. 33, verso 13. Isso. Agora, posso ler? Pode. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e atenta para que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois,